pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, de volta aqui nesse canal maravilhoso. Estou aqui para falar de um assunto muito importante que tá muito em alta e que tá todo mundo me perguntando, sobre a questão do coronavírus. Eu estou morando na Itália, vou contar para vocês como essa situação está de fato afetando ou não a nossa vida. Eu, meu irmão, minha prima, eles estão aqui no cenário. Hi. E aí, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, para começar, eu vou explicar um pouquinho como isso aconteceu aqui na Itália. O primeiro caso de diagnóstico na Itália foi no final de janeiro. Foram 2 turistas chineses em Roma que foram diagnosticados com coronavírus. E no dia 6 de fevereiro foi diagnosticado um cara que tinha voltado daquela cidade lá, de Wuhan. Não sei falar o nome da cidade lá na China. Até o dia 6 de fevereiro, nós tínhamos 3 casos confirmados. Aí, o que acontece? A bosta toda aconteceu no dia 14 de fevereiro, quando um cara... Ele tem, acho que se eu não me engano, 56 anos. Foi no médico, que tava se sentindo mal, foi no médico, e o médico diagnosticou ele com influenza, que é a gripe. Ah, gripe e tal, repouso, líquidos, tudo bem. Sem se preocupar, nem passou pela cabeça de ninguém que podia ser algo além de gripe. 2 dias depois, ele voltou pro hospital com problemas respiratórios, aí ele já tava bem mal. E aí, só que ainda assim, as pessoas trataram como se fosse uma pneumonia, um caso de gripe mais grave. Não passou pela cabeça de ninguém que poderia ser o coronavírus. Ninguém sabia que dias antes, assim, 1 semana ou 2 antes, ele tinha encontrado um amigo dele que tinha voltado da China. Esse amigo dele voltou naquele voo no dia 21 de janeiro, lá onde que deu toda a coisa. Ele só encontrou esse amigo e tal, e foi viver a vida. E aí, quando ele ficou doente, acharam que era gripe, que era influenza. O país despreparado, não estava preocupado, achando que poderia ser, né, o coronavírus. E mesmo quando ele voltou para o hospital no dia 16, porque ele estava com problemas respiratórios, ele foi tratado como um paciente comum, como se ele estivesse realmente só com uma gripe, sem nenhum cuidado extra. O resultado disso foi que ele infectou a mulher dele que estava grávida, ele infectou vários pacientes do hospital e alguns funcionários do hospital também. Que aí, todos eles estavam vivendo a vida, inclusive ele, antes de ele ir para o hospital, ele estava vivendo a vida tranquilamente. Pelo menos é o caso que mais explica porque tantos casos surgiram depois desse. E eu pedi para algumas pessoas que eu conheço que moram aqui na Itália, para eles também falarem como que tá essa situação para eles. E aí depois eu falo como é que tá aqui em Caluso, que é uma cidade pequenininha no interior da Itália, na região norte aqui, como que tá para nós, se isso mudou alguma coisa na nossa vida. Olá, meu nome é Marcela, moro aqui na Itália e moro na cidade de Pontinha, que fica a 40 minutos de trem de Roma, região de Lásio, uma cidade do litoral. Bem pequenininha, mas uma delícia. Sobre o coronavírus, existem alguns casos suspeitos aqui na nossa região, mas nenhum deles foi confirmado até agora, graças a Deus. A gente sabe que na região norte é onde se encontra a maior quantidade de casos e de óbitos, e as informações que a gente tem são poucas e às vezes não confirmadas. Tipo, a gente sabe que o vírus ataca principalmente as pessoas com doenças pré-existentes e pessoas idosas. Mas aqui na nossa região, por enquanto, tudo tranquilo, tudo funcionando normalmente. Só que nós estamos evitando ir para Roma, em aglomerados de pessoas, né? Alguns eventos já foram cancelados, por exemplo, Roma Moto Day, que seria agora dia 6 e 7 de março, foi cancelado e eles ainda vão pôr uma nova data. Por enquanto, essas são as medidas que eles estão tomando, preventiva, mas aqui na nossa região, estou só aguardando sol para poder pegar uma praia. Oi, bom, meu nome é Maitê e eu sou de Cabo Frio, do Rio. Eu faço doutorado no Politécnico de Torino, então eu moro aqui em Torino há uns 2 anos. E com relação ao coronavírus, bom, primeiro eles suspenderam todas as atividades didáticas essa semana, agora que passou, por causa do coronavírus, né? Então a ideia era evitar, enfim, conglomerados de pessoas, né? Então essa semana, por exemplo, que passou, teoricamente deveriam ter acontecido várias sessões de formatura e de defesa de tese, etc., de mestrado, doutorado, e todas foram suspensas para a próxima semana. E as aulas também foram suspensas, então todo o calendário didático, não só do Politécnico de Torino, mas de outras universidades, eu acho que de todas as escolas e universidades da cidade, foram postergados 1 semana. E acho que esse foi o primeiro efeito, não sei, que eu senti, né, com relação ao coronavírus aqui. E também eu sei que eles cancelaram vários eventos, então competições de esporte, apresentações, enfim,
Diversos eventos foram cancelados também por causa do coronavírus. E a ideia era esperar um pouco para ver se a situação se normalizava. Eu acredito que a situação é mais ou menos a mesma. Eu acho que o que está mudando é a gente está começando a ter um pouco mais de conhecimento sobre o vírus. E, bom, pelo tudo o que eu entendi, né, pelo último e-mail que eu recebi, semana que vem as atividades já voltam ao normal. Então, acredito que a situação já está se normalizando. E é isso. É isso. Espero que, enfim, que a gente consiga conter. Se não conseguirmos, bom, vamos ter aí mais um vírus entre nós. É isso. E eu também pedi a colaboração do Vinícius, lá de Rio Preto, jornalista, para falar também como é que tá a situação do coronavírus aí no Brasil, para ter uma ideia também desse recorte, né, da cidade do interior de São Paulo. E as minhas amigas que moram em Dublin, né, a Natália e a Priscila, do canal Ponto Final, também falaram pra gente um pouquinho de como eles estão recebendo essa notícia lá e como é que tá a situação na Irlanda a respeito do coronavírus. Oi, Mi. Então, por hora não há nenhum pânico com relação ao coronavírus aqui no Brasil, porque só temos um caso confirmado, né, que foi confirmado hoje, e o quadro clínico do paciente é bom, enquanto outras dezenas de casos já foram descartados. Então, por hora, o quadro é esse, o cenário é esse. A gente tem um caso confirmado, mas não tem nenhum alerta de pânico, de quarentena. O cenário ainda é tranquilo aqui no Brasil com relação ao coronavírus. Vou fazer um resumo para vocês de como está a situação do coronavírus aqui na Irlanda. Essa semana que passou, no finalzinho de fevereiro, nós tivemos o primeiro caso confirmado de coronavírus na Irlanda do Norte, lá em Belfast. Mas o que acontece? Essa pessoa, ela veio da Itália, de uma viagem da Itália, para o aeroporto de Dublin, e de Dublin ela foi para a Irlanda do Norte. Então a cidade tá meio... A cidade que eu falo aqui em Dublin, nós tá todo mundo meio em alerta por conta disso. A última notícia que eu li, tinha acho que 3 ou 4 escolas que tinham alunos em quarentena. Aqui na Irlanda tem bastante pessoas que estão em quarentenas nas suas próprias casas, e tem pessoas que estão porque estiveram na Itália, ou porque são da China, ou são da Coreia do Sul, ou qualquer outro país afetado. Tem pessoas que estão porque estão doentes, estão fazendo o teste, e tem pessoas que estão em quarentena por vontade própria, porque esteve em algum desses países, para evitar passar para outras pessoas, ou só por precaução estão fazendo quarentena por vontade própria. Mas a quarentena dura, acho que 14 dias, se eu não me engano. Tem uma faculdade aqui em Dublin que tem um laboratório que eles estão fazendo o teste. Tem uma fila imensa de pessoas sendo testadas, mas até agora todas negativas. Mas ainda assim, né, as pessoas continuam preocupadas com isso. Você não consegue achar máscara para comprar nas farmácias. Álcool em gel também tá difícil de achar. Por enquanto tá sendo isso. O pessoal tá com bastante medo, né? Tá todo mundo bem assustado. Mas no geral, tamo bem, tá sem o vírus. Aqui na Irlanda, eles já lançaram tipo uma caderneta de como, né, reagir caso você fique doente. Eles estão pedindo para que você não vá para o hospital, não vá para o GP. Se você tá se sentindo mal com algum dos sintomas, para que você ligue para o seu GP. E o GP vai passar isso para as autoridades e eles vão enviar uma equipe especializada na sua casa, para você não sair de casa, para não poder propagar para outras pessoas. Então, tem algumas medidas que eles estão tomando. Que é isso, essa é a situação atual da Irlanda. Então, sobre o corona, não é tudo isso que o pessoal tá falando, esse alarme todo, esse desespero que o pessoal tá colocando nas pessoas, sabe? Aqui na minha região tem mais de 400 casos. Só que desses 400 houve 18 mortes. Só que todos os 18 mortos, 18 pessoas que morreram, já tinham doenças anteriores, já estavam doentes no caso, e são todos acima de 60 anos. Foi um de 65 anos, os outros todos acima de 70, 2 de 77, uma pessoa de 95 anos. Então, tipo assim, pelo que estão falando aqui, ela vai atingir mais pessoas acima de 60 anos ou pessoas que já têm doenças anteriores, entendeu? Não é uma coisa, tipo assim, é uma coisa pra você ficar esperto, mas também não é esse desespero que todo mundo tá colocando. De 400 e poucos casos, quase metade estão em casa, estão em quarentena em casa. O resto tá tudo no hospital, porém só em observação, e só 20 estão na UTI, estados graves, e esses 20 são pessoas que já tinham uma doença pré-existente, que eles estão falando de doenças crônicas, ou já estava doente, abriu brecha
pro vírus alastrar e piorar. Mas não é tanto assim, eu tenho que ficar preocupado, claro, mas ficar esperto, mas nada também para entrar em pânico igual aconteceu. Nos primeiros dias aqui o pessoal foi no mercado e fez uma limpa no mercado. Aí depois o próprio comune, que a prefeitura aqui, soltou a nota explicando, falando que já estava meio controlado. Agora o pessoal já está saindo na rua normal, mais tranquilo, mas no começo o desespero falou muito mais alto. Nessas horas tem que manter um pouco a calma, porque é uma coisa para se preocupar, mas também não é tudo isso que estão falando. É uma coisa que vai afetar mais pessoas de idade que já têm doenças pré-existentes. Assim, a vida aqui não mudou muita coisa. Tá todo mundo falando sobre corona? Sim. Aqui em Caluso, pra nós, o que tá acontecendo na minha vida? Tá um pandemônio, o mundo tá acabando, é apocalipse zumbi. Não, tá tudo bem. A única coisa que mudou, assim, lógico, falando de um recorte da onde eu moro, que é numa cidade chamada Caluso, fica no norte da Itália, no interior, perto de Turim. Aqui não mudou muita coisa. A academia só que ficou fechada 2 dias. Comércio, assim, tá normal. Eu escuto muitas pessoas falarem sobre coronavírus na rua. Eu acho que há uma preocupação, há um trabalho de prevenção acontecendo. Vários eventos foram cancelados para evitar aglomeração aqui na região. E eu acho que em vários pontos da Itália também foram evitados para justamente prevenir. Mas não há um grande pânico. Eu acho que já existem aí muitas informações na internet que podem nos tranquilizar em relação, assim, casos mais graves que envolvem o coronavírus geralmente estão relacionados a pessoas de idade que já têm problemas respiratórios ou outras doenças pré-existentes e aí acaba piorando um pouquinho o quadro com o coronavírus. Não tá tendo um pandemônio, um pânico, nada. A única coisa que aconteceu foi que as máscaras acabaram mesmo nas farmácias e tudo mais. Mas aí também já, entendeu? Já temos informações aí de várias pessoas da área médica, da área da saúde, como Drauzio Varela e outros tantos que estão falando, que estão trazendo. A própria OMS já trouxe várias informações a respeito de como a gente pode se prevenir. A melhor forma de a gente se prevenir é evitar aglomerados, evitar ficar perto de pessoas que estão doentes. Não há necessidade de um pânico geral. A única máscara que realmente poderia proteger a gente contra o coronavírus é aquela N95, se eu não me engano, que realmente ajuda. Então essas máscarazinhas que você coloca não ajuda, não resolve. Então relaxa se você não pegou sua máscara. Não vai fazer máscara de guardanapo, porque não vai resolver nada, não vai te proteger. O que protege a gente é o que o brasileiro já faz, teoricamente, né? A gente lava as mãos bem, evita pessoas doentes. Precisa evitar sair de casa? Não precisa. Mas você tá vendo que a pessoa tá tossindo o pulmão pra fora. Não vai ficar perto dele conversando com a pessoa tossindo na tua cara. Se você tá doente, por favor, também. Eu acho que assim, até uma regra de, né, uma delicadeza, uma regra de convivência. Você não espirrar e nem tossir na cara do coleguinha. Cobre a sua boca. Evita ficar também tocando em tudo que é maçaneta, corrimão e coisas assim. E colocando a mão na cara, entendeu? Lavar as mãos sempre, e assim, é isso, né? Não há motivo para pânico, eu acho que esse é o mais importante. E a gente fazer a nossa parte pra gente se prevenir e se cuidar. Tá bem? Espero que esse vídeo tenha tranquilizado vocês, entendeu? O mundo não está acabando, a dengue mata muito mais gente aí todos os dias, né? A violência contra a mulher, a violência contra a LGBT, acho que tem coisas mais importantes pra gente se preocupar, não é mesmo? Então tá bem, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Deixem o seu joinha, aquela coisa toda. E é isso. E tem novidade vindo por aí. Só isso que eu tenho pra dizer. Um grande beijo. Tchau.